temos grandes desafios para 2023 e que fortalecem a prática docente e o papel formativo na escola. A proposição pelos mapas de conexões expostos a professores e estudantes traz um compromisso e uma responsabilização de todas as partes que constituem a aprendizagem. A utilização do diário eletrônico como uma ferramenta analítica também agrega à prática docente significados mais precisos e um acompanhamento mais democrático da aprendizagem dos estudantes. Temos nos esforçado nas atualizações dessa ferramenta. Uma das novidades para 2023 será a possibilidade de inserirmos anexos no campo do plano de trabalho docente, o que amplia as possibilidades para incluirmos instrumentos avaliativos, planejamentos coletivos, textos utilizados para ampliação do material didático e o próprio planejamento integrado, que, conforme combinados da escola e seguindo o EDUC 36, poderá ser considerado o PTD. Não se esqueçam, com o ícone das escolhas das expectativas de ensino-aprendizagem do diário eletrônico, passamos a não precisar de registros sobre as expectativas no campo destinado ao PTD. Deem uma olhadinha por lá, pois vocês também precisarão escolher as competências socioemocionais que mais se conectam às suas intencionalidades pedagógicas. O que precisamos é garantir registros que demonstrem equidade, incluindo as diversas formas de avaliação aos estudantes, assim como para o público da educação especial e todos aqueles que precisam de flexibilizações curriculares. Vejam só, para os estudantes com alteração curricular, precisamos elaborar o plano de trabalho docente específico. Se você já vivenciou o planejamento para compreensão, certamente já percebeu que pensamos primeiro nas evidências aceitáveis para a demonstração das aprendizagens. Assim, precisamos considerar todos os estudantes. O mais importante, os registros são potentes e legais para o planejamento das aulas, mas é a sua ação docente que poderá transformar por meio da interdisciplinaridade, da elaboração de estratégias fiéis aos níveis de proficiência, considerando as diversas maneiras que nossos estudantes aprendem. Pensar no coletivo junto aos professores e à equipe escolar é a melhor forma para atingirmos os resultados da educação. Da mesma forma, compreender o papel das avaliações diagnósticas, formativas, classificatórias e de larga escala em nossa rede também traz fidelidade aos processos e uma melhor utilização das evidências que elas retratam. Em relação à avaliação formativa, esperamos que façam escolhas mais autênticas para o acompanhamento das aprendizagens. O fato é, apenas a prova com tarefas conceituais não traz impacto para a demonstração das aprendizagens. E mais, elas não conseguirão retratar as complexidades pretendidas para cada componente curricular, muito menos em avaliações externas. Para tanto, consideramos que precisamos romper e ousar em nossas produções. Outra preocupação que precisamos considerar será o tempo pedagógico para as ações na escola. Olhem só, teremos momentos de aplicação do Avalia SESI São Paulo, que acontecerá entre o final da etapa e o início de outra. Temos o conselho de classes cumprindo com todo o seu processo formativo e reflexivo. Há necessidade de estabelecer tempos para avaliação diagnóstica, que não deverá ser identificada apenas no início do ano. A Letros, a GIC, também estarão conosco como instrumentos que fornecem dados formativos dos nossos estudantes. Em novembro vem o SARESP, prosseguido pelo Enem e os vestibulares. É claro para todos nós que são as avaliações formativas dos professores que possuem em sua essência diretrizes para a regulação das aprendizagens, análise do erro, as propostas de recuperação contínua e o alinhamento das práticas de ensinar que podem requerer um retorno das expectativas de anos anteriores, retomadas de conhecimentos e a necessidade por outras estratégias didáticas. É isso, toda a nossa rede, feita de gente, aposta no poder de transformação da educação numa constante reflexão da prática docente e gestora. Falei muito,
Vamos tentar resumir um pouco? Vem, Jaque! Oi, gente, eu sou a Jaque e eu tô aqui com a Ive agora pra gente conversar um pouquinho. Ive, é fato ou fake? Tô com a minha colinha aqui pra gente responder algumas perguntas. Podemos começar? Vamos lá. Primeira, posso escolher trabalhar com as expectativas socioemocionais? O mais importante são as expectativas de ensino do meu componente curricular. Isso é fake, Jaque. As competências socioemocionais, elas estão declaradas na Lei de Diretrizes e Bases e na Base Nacional Comum Curricular. Então, não há escolha, né? As competências socioemocionais, elas vêm ao currículo para garantir os direitos de aprendizagem do estudante. A novidade para esse ano é que, além da ação docente, o professor precisa olhar lá no diário eletrônico, olhar nas expectativas, que ele vai precisar, aí sim, escolher quais as competências socioemocionais que estão relacionadas às expectativas cognitivas. Essa escolha ele pode fazer, mas ele tem um hall de expectativas das competências socioemocionais que precisam ser desenvolvidas no ano letivo e no componente curricular dele. Certo, vamos para a segunda agora. O mesmo instrumento avaliativo formativo deverá ser aplicado para todos os alunos da sala. E agora? Fato ou fake? Isso é fake também. Fake. Quando a gente programa as aulas, né, tem uma intencionalidade pedagógica, a gente precisa pensar em todos os estudantes. E os estudantes já que aprendem de maneiras diferentes. Nas nossas escolas, nós temos estudantes, por exemplo, que precisam de flexibilização curricular, aqueles que precisam de desafios maiores para ter maior engajamento. E temos também aqueles estudantes, por exemplo, o público da educação especial. Quando eu penso num processo de ensino e aprendizagem diferenciado, eu também preciso pensar numa avaliação diferente. O instrumento avaliativo precisa ser diferente, o professor precisa compreender quais são as condições desse estudante e o que se espera desse estudante. Então, por vezes, um comando da questão, ou comando da tarefa, ou um trabalho em grupo, precisa ter uma outra linguagem. Precisa, por exemplo, ter um tempo maior para esse estudante realizar. Na hora de fazer um trabalho em grupo, pensar em agrupamentos que sejam mais produtivos, né? Os ruídos para alguns estudantes é complicador para a aprendizagem. Então, eu estou dizendo que sim, né? A gente precisa alterar a avaliação para os diversos estudantes, pensando nos níveis de proficiência e pensando também na condição, se são estudantes da educação especial, se são estudantes que precisam de flexibilizações curriculares, há necessidade sim de alterar. Olha lá, hein, gente? Não pode, vamos voltar, não pode fazer o mesmo instrumento avaliativo para todos os estudantes. Vamos para a terceira agora. Mapas de conexões traz fidelidade aos processos educacionais, pois fornecem transparência nessas intencionalidades educacionais. Isso é fato. Fato. Quando a educação, né, o currículo, vamos falar de currículo. O currículo, ele faz parte de uma comunidade escolar, né, de atitudes de uma comunidade, de decisões de uma escola e precisam ser divulgadas. E quando a gente fala do mapa de conexão, por exemplo, quando eu falo para o estudante o que se espera dele, né? O que vai ser trabalhado nessa sequência didática, quais serão as evidências que ele vai poder mostrar a aprendizagem para mim, eu certamente estou trazendo maior transparência a todos os envolvidos no processo de aprendizagem. Nesse caso, professor e aluno. É um fato, hein, gente? Agora vamos para a última. Ah, a gente já está na última. Vamos lá. Instrumentos avaliativos que expressam clareza em suas intenções, contendo pontuação de acordo com as complexidades das questões ou das ações, e ainda que registrem por meio de rubricas o nível de aprendizagem, podem ajudar o estudante em seu desenvolvimento de forma autônoma. Isso é fato. E quanta coisa esse professor tem que fazer, né? Um instrumento avaliativo precisa considerar clareza ao estudante. Então, quais são os critérios avaliativos? Qual o nível de complexidade? Qual a linguagem utilizada para o estudante
dependendo da sua idade, da sua faixa etária. Então, tudo isso precisa ser considerado na elaboração de um instrumento avaliativo. O instrumento avaliativo não é do professor, né? É do estudante. Então, ele merece todo esse respeito na hora de receber esse instrumento. A gente não está falando só de uma prova escrita. Nós estamos falando das diversas formas de avaliar que também às vezes não será conduzido por nota, mas a gente está dizendo de instrumentos avaliativos que trazem dados ao professor para que ele regule ali a aprendizagem do estudante e que percorra outros caminhos pedagógicos. Então, é fato. É fato. Esse foi o nosso É Fato ou Fake de hoje, tá? Obrigada, Ive. Um bom saber em ação para todos vocês. Obrigada, Jaque. Bom saber em ação, gente.